Esses últimos dias temos recebido palavras maravilhosas, nas quartas, nos domingos. Quarta-feira passada, o pastor pregou, aliás, retrasado, o pastor Walter pregou sobre Salmo 25, pastor? Bênção de Deus sobre o Senhor guiando você procurando a orientação de Deus. Pastor Fernando pregou agora na quarta, uma bênção também, sobre fé, sobre o Senhor fazendo maravilhas quando você chega perto dele, mesmo à distância. Não é isso, pastor Fernando? E foi uma bênção. E inclusive até agora passou um gato preto ali, pastor. Eu lembrei da palavra, o pastor disse que tem gente que fica com medo de gato preto, de escada. Se o pessoal vir isso aqui, sai correndo, né? Então, mas nós cremos, a nossa fé está nas coisas de Deus. É o Senhor que realiza as coisas para nós. E algo muito importante me veio ao coração quando o pastor Fernando estava anunciando essa palavra. Quando aquele homem chegou perto de Jesus, o centurião, ele sabia muito bem quem ele era, o centurião sabia muito bem quem ele era na frente de Jesus, e sabia muito bem quem Jesus era. E isso é muito importante, você saber quem você é e saber quem Deus é. Porque muitas pessoas, elas invertem um papel e acham que são deuses, e o Senhor é o servo delas. E vem para um momento como esse para pedir uma bênção de Deus, e reclama de Deus, e murmura de Deus. E aquele homem, aquele centurião, com muita fé, acreditava na obra de Deus, não só ali, mas à distância. Acreditava na autoridade de Deus e quem era Deus. E também sobre si, ele disse que Jesus, que ele não era que seja capaz, ele não era, como é que se diz? A palavra, não era digno que Jesus chegasse até a casa dele. Ele sabia quem ele era, sabia que era um homem falho, pecador, mas sabia quem Deus era. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus poderoso, com um braço forte e que operava ali, na presença dele e à distância também. E é nesse Deus que nós cremos. Amém? Queria que você abrisse a palavra do Senhor em João. A reflexão ela é curta. Em João 3, o texto é conhecido. Mas nesses dias de Páscoa, nessa semana que passou sobre Páscoa, a palavra também do pastor Timóteo foi maravilhosa, ecoou nos nossos corações e falou muito sobre a questão da morte e a questão da ressurreição. Eu gostaria de falar também um pouco, continuar uma reflexão sobre a ressurreição, sobre a importância de nascer de novo, sobre o recomeço. Amém? João 3, de 1 a 15. Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas?
Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Glória a Deus. Sabe, se você for para o Salmo 90, você vai ver uma reflexão sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Você vai ver que ele fala sobre isso, e ele diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes os homens ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como breve pensamento. E assim vai. No 12 ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E esse salmo traz uma reflexão sobre a eternidade de Deus. O salmista entende que Deus é eterno. O salmista fala assim, no 2: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, tu és Deus. E aí ele diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Nós estamos diante de um Deus que é eterno. Nosso Deus é eterno. E ele fala sobre os homens. Ele fala também sobre Deus, dizendo: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. O que é um dia para o Deus que é eterno? Para nós talvez seja algo grande, seja algo demorado. Para alguns que estão nessa nova geração, 5 minutos, uma espera de 5 minutos hoje é demorada. Não é isso? Mas para Deus, um dia não é nada. 1000 anos aos olhos de Deus são como o dia de ontem, como diz a palavra. E esse Deus eterno, é a esse Deus eterno que nós adoramos. E nós somos esses seres transitórios que ele faz uma metáfora aqui com a relva que floresce de madrugada. É como se a gente fosse um sono. E ele diz que a relva também, que nasce de madrugada, viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Somos nós, quando nascemos e morremos tão rápido. Mas apesar de sermos transitórios, de sermos esses seres que somos como relva, diante de um Deus eterno. Apesar disso, nós estamos de um Deus eterno, porém amoroso, gracioso e bondoso. E Ele colocou em nós a semente da eternidade. O versículo 15 diz assim, que importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Nosso Deus é eterno. Importa que o Senhor seja levantado, que Jesus Cristo seja levantado, para que nós também alcancemos essa eternidade, também descrita no Salmo 90. Amém? Mas eu gostaria de falar mesmo, era sobre a importância do recomeço, a importância da Páscoa enquanto recomeço. E o pastor Timóteo pregou sobre a Páscoa. Esses dias nós refletimos também sobre a Páscoa. A Páscoa é glorificação, é vida eterna, A gente ouviu domingo passado
E foi muito, muito, muito legal essa comparação que o pastor Timóteo trouxe sobre a sexta e o domingo. A sexta como aquele símbolo da escuridão, da desesperança. A sexta da morte de Jesus, onde os discípulos se dispersaram, onde coisas ruins aconteceram, e todos nós vivemos uma sexta dessa. Todos nós temos esse momento de escuridão, um momento de desesperança. Mas o Senhor nos traz também o domingo da ressurreição, quando a luz chega no nosso dia, quando a esperança volta aos nossos corações, às nossas mentes. E o domingo é muito especial, porque é o domingo da ressurreição. É quando Jesus volta e aquela esperança chega novamente para todos aqueles que estavam junto de Jesus, que esperavam em Deus e também na nossa vida. E para a nossa sexta, para os nossos dias de escuridão, nós devemos dizer à sexta: olha, existe um domingo, existe a luz, existe a esperança. O Senhor, Ele quer te dar essa nova esperança. E a ressurreição é isso. É esperança, é vida, é a luz voltando ao nosso coração, à nossa mente, amém? Essa semana também eu recebi um cartãozinho do Colégio das Meninas. E ele, eu não sei se está aí no ponto, ele tinha uma foto que dizia tudo. Dizia tudo, eu não sei se dá para mostrar aí. Eu trouxe o cartãozinho aqui, mas nem todos poderão ver. Mas olha como é que é a foto. Diz assim: Páscoa, tempo de renascer para a fé, o amor e a esperança, feliz Páscoa. E a perspectiva aqui, meus irmãos, é de dentro do local onde Jesus ressuscitou. E o dia nascendo e a cruz vazia. Lá atrás, não sei se dá para ver direito, mas a cruz vazia. E esse túmulo vazio, porque Jesus ressuscitou. E o dia nasce. E a esperança também nasce juntamente com esse dia. Amém? Esse cartão falou muito ao meu coração. E o domingo falou muito ao meu coração. E eu sei que nós temos essas sextas na nossa vida, esses dias de escuridão, mas o Senhor tem para nós os domingos, os dias de glória, os dias de esperança, os dias de luz, amém? Ressurreição, meu irmão, é recomeço. Ressurreição é a oportunidade que o Senhor nos dá para recomeçar, para nascer de novo. É o fim da escuridão, é o dia nascendo novamente. É a oportunidade de você reescrever uma nova história. Amém? Isso me lembra também uma história de um professor que aplicou uma prova aos alunos. E aquela prova começou, aquela prova talvez de matemática, que o aluno usasse muito um borrão e tudo. E faltando poucos minutos para o término da prova, um aluno chegou ao professor e disse: professor, o senhor pode me dar, por favor, uma página em branco? Aí ele: não, mas está próximo de terminar a prova e tudo. Aí ele: não, precisa, porque eu rascunhei aqui e eu errei algumas coisas, eu preciso dessa página em branco. E aquele professor entregou uma página em branco para aquele aluno e ficou torcendo para aquele aluno terminar e concluir e passar tudo a limpo e realmente concluir aquele desafio naquela prova. E aquele aluno começou a tirar aquele rascunho, a transferir tudo aquilo para aquela página em branco. E ele recebeu essa página aqui do professor, uma folha em branco. E com a folha em branco ele conseguiu refazer aquilo que estava errado, aquilo que estava borrado na vida dele, na prova dele. Eu quero lhe dizer que essa página em branco também é a minha vida, é a sua vida. Ela é entregue por Deus todos os dias. A Páscoa é uma página em branco. A ressurreição é um recomeço.
É uma página em branco que o Senhor dá a você. É uma oportunidade de você refazer aquilo que estava errado. É uma oportunidade de você transferir tudo aquilo que era rascunho para algo mais sólido. Aquilo que você entendia o que era, agora à luz de Deus, à luz do Espírito Santo, à luz da palavra, você vai conseguir construir de uma forma mais sólida. O quê? A sua família, os seus relacionamentos, a sua vida, sob uma perspectiva diferente e também com a companhia de Deus. Deus ao seu lado, te levando e te ensinando e te mostrando os caminhos, como foi pregado aqui sobre o Salmo 25. Davi, ele era rei. Ele tinha muitas coisas para pedir. Senhor Deus, me renova um exército, me dá mais carruagem, me dá mais cavalos, me dá mais poder, me dá mais fama. Mas Davi, ele pediu ao Senhor sabedoria, pediu direção de Deus. E o que é que nós temos pedido ao Senhor? Senhor Deus, me dá um carro, me dá uma casa, me dá um marido, me dá um namorado. Senhor Deus, me dá, Senhor Deus, uma prova boa. Senhor Deus, me dá sabedoria. Senhor Deus, me ensina hoje. Eu preciso tomar uma decisão. Me ensina, Senhor Deus. Eu preciso da tua direção, da tua luz. Essa foi a oração de Davi. Qual é a nossa oração? O fato é que o Senhor nos dá essa página em branco e a gente tem a possibilidade de escrever com as nossas mãos, com nossa própria mente, com o nosso próprio coração, seguir nosso coração, ou escrevê-la sob a luz de Deus, sobre a direção de Deus, sobre o ensino de Deus e do Espírito Santo. Amém? Também existe uma dinâmica que é a seguinte: você tem um papel em branco, bem inteirinho, e aí você começa a tentar fazer algo nesse papel, que é a sua vida. E você tenta formar algo. Eu não sei quem sabe fazer um foguete ou um barquinho, né? Eu sabia, não sei se eu sei ainda. Mas a gente vai tentando. E vai dobrando esse papel. E aí, pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado. E aí eu não sei se esse avião ou barco, eu acho que é um avião, ele não vai conseguir voar. Olha aí. Só que agora eu não consigo mais dobrar da mesma forma. E talvez se eu dobrar, abrir de novo e dobrar de outra forma, talvez eu não consiga mais gerar aquele avião, refazer aquele projeto que eu queria fazer. E você começa a se aperrear. E aí você não consegue mais. Aí você amassa aquele papel. E depois percebe que não tem outro papel. Só tinha aquele. Aí você volta esse papel. Como é que você consegue voltar aquele papel com uma página em branco, lisa? Não dá. E existem muitas pessoas que estão nessa situação de desespero na vida. Pessoas que tentaram, retentaram, rascunharam como aquele rapaz e amassaram seu papel e perderam as esperanças. E o que o Senhor me dá e o Senhor pode te dar é uma página em branco, uma nova vida. E todos os dias o Senhor nos dá uma página em branco, uma oportunidade de viver. E nós temos essa decisão. Nós precisamos tomar essa decisão. Como o Senhor falou em Deuteronômio, diante de ti, Israel, está a bênção e a maldição. Você escolhe. Se você vai andar segundo os conselhos de Deus, se você vai buscar Deus, se você está de mão dadas com Deus, se você vai estar consultando ao Senhor, ou você vai fazer da sua forma, e errar, e rascunhar, e perder as oportunidades que Deus lhe dá. Amém? Você entende isso? A minha vida, a sua vida, é uma folha em branco. E é sobre isso que eu queria falar, refletir com a igreja. É sobre a oportunidade do recomeço. E o Senhor, diferente, você vai ver que a abordagem de Deus é muito diferente da abordagem de outras religiões. Por exemplo, a religião espírita, ela crê
que você vai morrendo e não é ressurgindo, não é ressuscitando, é reencarnando. E aí aquilo que você fez, você está pagando agora, e você pode também pagar o que você fez, e aí você vai nascendo e reencarnando, e assim vai. Sabe, existem também pessoas que procuram fazer um tipo de terapia de regressão e volta para aquele lugar onde você errou e começa a tratar aquilo ali. Eu quero dizer que o Senhor Deus ele não trabalha assim. Ele faz o seguinte, ele faz como o oleiro, ele quebra e faz de novo. Jesus chama e diz assim, olha, esse é o teu passado, está apagado, jogo fora, está aqui uma nova vida, uma página em branco, vai viver. Foi isso que ele disse para a mulher adúltera. Quando todos queriam apedrejá-la, ele queria salvá-la. Porque ele sabia que ali tinha jeito sim para aquela vida. E é assim que Deus pensa para mim e para você. Se você tem, Senhor, mas eu já me converti, eu já tenho uma nova vida, o Senhor já me deu uma página em branco. O Senhor nos dá páginas em branco. Agora existem determinadas áreas que a gente erra, que a gente rascunha, que a gente borra, e a gente precisa de uma nova página em certas áreas da vida. Você que já se converteu, já entregou sua vida ao Senhor, já está andando de mão dadas com Ele, mas algumas áreas da vida, alguns projetos, você avançou na frente dele. Como o povo de Israel, que avançou na frente do Senhor e tomou decisões sem consultar o Senhor. Como alguns reis avançaram na frente do Senhor e tomaram decisões sem consultar o Senhor. E aí a gente começa a rascunhar e precisa de um novo papel em branco para determinadas áreas da nossa vida. Agora, a nossa felicidade é que Deus nos dá esse papel. Deus nos dá essa chance de recomeço. Essa chance de fazer tudo de novo. Porque o nosso Senhor é um Deus de amor. É um Deus de graça. E é sobre isso que ele estava conversando com Nicodemos. É isso que ele estava querendo colocar na cabeça de Nicodemos. E esse trecho da palavra que nós lemos é sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. Quem era Nicodemos? Aqui, no versículo 1 diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, nós identificamos aqui que Nicodemos era um fariseu e era um dos principais. E naquela época, meus irmãos, os fariseus eram aqueles que representavam o Senhor, aqueles que guardavam a palavra, aqueles que ensinavam a palavra, aqueles que eram os guardiões da palavra, aqueles que eram mestres dos outros. Ensinavam, orientavam. E aquele homem foi buscar orientações de Jesus, ele foi buscar Jesus, ele foi visitar Jesus. O título do trecho dessa palavra na minha Bíblia é Nicodemos visita Jesus. Nicodemos visita Jesus. E o que é interessante aqui, no versículo 2, é que ele foi de noite. De noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. No versículo 2, ele nos revela duas coisas, ou até mais. Mas uma é que Nicodemos queria algo mais. Ele tinha a palavra, tinha a letra, ele talvez conhecesse muita coisa, mas ele via naquele homem, Jesus, ele via uma coisa diferente, algo que ele não tinha. E ele foi buscar, ele foi atrás. E eu acho que é por isso que você veio à igreja, ou você buscou ao Senhor, porque é algo que você não tinha na sua vida. E você viu alguém com algo diferente, e você, não, eu vou buscar aquele Deus daquela pessoa. Aquele parece algo real, ele tem uma vida de verdade. Bem, Nicodemos foi. Só que ele foi de noite, talvez por medo, talvez por orgulho, porque ele era um mestre dos principais, e Jesus, ele batia de frente com os fariseus mesmo, porque os fariseus, muitas vezes,
eles buscavam muito a aparência, e Jesus ele veio restabelecer a essência do evangelho. E ele dizia para alguns fariseus, dizia, olha, vocês são como sepulcros caiados, muito bonitinhos por fora, mas por dentro está tudo podre. Isso acontece quando a gente vive uma vida religiosa e busca uma promoção pela religião, né? Pessoas que cantam, pessoas que pregam, pessoas que estão no ministério e querem aparecer e buscar a própria glória por meio da religião. E Jesus ele veio mudando tudo, com a nova essência, dizendo, olha, que quem quiser ser maior, que seja o menor. E ele começa a falar coisas, e intrigava aqueles fariseus, e uns ficavam com raiva, queriam matá-lo, e outros queriam visitá-lo. Nicodemos foi visitá-lo. E ele chegou para Jesus, e ele teve que reconhecer, ele disse, mestre, e na minha Bíblia aqui é mestre com I maiúsculo, e vindo da parte de Deus. Ele disse, olha, sabemos que és vindo da parte de Deus. Então, qual é a perspectiva de Nicodemos acerca de Jesus? O que é que ele já sabia sobre Jesus? Ele sabia que aquele homem vinha da parte de Deus. Ele sabia, porque não podia negar, porque existiam sinais e maravilhas. Ele disse, olha, ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele veio buscar algo novo da parte de Jesus. É isso que nós viemos buscar todos os dias, quando nós buscamos a Deus, porque nós estamos aqui, é buscar algo novo da parte dele. E Nicodemos veio buscar algo que a religião não podia trazer, que ele mesmo não podia trazer, e ele veio ao encontro de Jesus e visitou Jesus. O que foi que Jesus respondeu para ele? Versículo 3. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí ele colocou um parafuso, ele afrouxou talvez um parafuso na cabeça de Nicodemos, que Nicodemos não entendeu. Ele disse, como é que pode um homem nascer de novo sendo velho? E porventura ele voltaria ao ventre da sua mãe? E ele não entendeu aquilo espiritualmente. E ele tinha uma vida material, uma vida carnal, e não tinha a perspectiva da vida espiritual. E Jesus queria mostrar para ele que existe algo espiritual, existe um nascer de novo do ponto de vista espiritual. E Jesus respondeu, versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o Senhor Jesus anuncia um processo chamado nascer de novo. Nicodemos, o que é nascer de novo? Jesus disse que, olha, que é algo importantíssimo e fundamental para você chegar ao reino de Deus. Entrar no reino de Deus, nascer de novo. Ele, tudo bem, mas o que é nascer de novo? Aí Jesus fala, é nascer da água e do Espírito. Aí talvez Nicodemos não tenha entendido nada também. Mas Jesus começa a revelar aos poucos o plano do Senhor para cada um que quer entrar no reino de Deus. E ele fala principalmente sobre o nascimento do Espírito. E ele sabe que, Jesus sabe que Nicodemos estava entendendo materialmente. Então ele explica no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele diz, olha, existe o nascimento natural, quando você nasce da sua mãe, mas olha, eu estou falando de quem nasce no Espírito. É algo espiritual. Algo que deve acontecer com cada um para entrar no reino de Deus. E ele diz para Nicodemos o seguinte, não se admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Sabe, aquele homem que era o principal dos fariseus, ouvir de Jesus, importa-vos nascer de novo. Sabe, se Jesus, você se encontrasse com alguém e disse, olha, você precisa recomeçar. Ainda digo mais, quando você se encontra com Jesus, quando você chega perto de Jesus, ele te diz coisas que você precisa saber. Como aquele jovem rico se encontrou com Jesus
E Jesus disse a ele: falta-te uma coisa. Para Nicodemos ele disse: olha, você precisa nascer de novo. E para todos nós ele diz: importa-vos nascer de novo. Nicodemos era alguém visto pela comunidade de Israel, alguém como um dos principais, como alguém importante. Alguém que sabia a palavra. Para Nicodemos ele fala de um nascimento geral, porque Nicodemos não conhecia as coisas do Espírito. Para nós que já conhecemos as coisas do Espírito, que já nascemos de novo também no Espírito, o Senhor também fala de forma específica. Alguns de nós precisamos nascer de novo, recomeçar alguns projetos da nossa vida que começaram de forma simplesmente natural. Pela nossa mente, pelo nosso coração. E o Senhor quer que a gente refaça. O Senhor nos dá páginas em branco, novamente, para que nós possamos nascer de novo. E que esses projetos eles sejam realizados, mas sejam realizados segundo o querer dEle, segundo o coração dEle. E Ele diz: olha, é necessário refazer esse projeto. Eu vou te dar uma nova página, uma página em branco. E você vai renascer a partir daqui. Para Nicodemos ele foi mais geral. É sobre a vida dele como um todo. Nicodemos não conhecia o Espírito. E ele disse: importa-vos nascer de novo. E ele começa a explicar o que é ser conduzido pelo Espírito. Ele diz: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ele fala sobre alguém que é conduzido por Deus. Alguém que passa a ser conduzido pelo Espírito. Porque uma coisa é você conhecer a Deus. Uma coisa é você conhecer a palavra. Outra coisa é você andar com Deus. É você provar do Senhor, como nós cantamos aqui, a nossa última canção. Seja bem-vindo ao Espírito Santo. E a segunda estrofe diz o quê? Eu provei e vi que liberta o meu ser. E a vergonha desfaz. E tantas coisas ele desfaz. Como a irmã Zonete veio aqui dar seu testemunho. E o Senhor desfazendo coisas, né? Inclusive a timidez de falar a palavra. E o Senhor tem feito isso em cada um. Por meio do Espírito, desfazendo coisas, refazendo coisas, entregando páginas em branco, de forma que a gente possa reescrever uma nova história segundo a vontade dEle. Amém? E ele diz para Nicodemos: não se admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E Nicodemos no 9 ainda pergunta: mas como é que pode ser isso? E aí ele diz: tu, mestre de Israel, não compreendes essas coisas? Tipo assim, você já estudou, você que é mestre, você que orienta as pessoas, não compreende isso? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. E se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. No versículo 16, fala sobre o plano de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não foi para julgamento, foi para salvação. Quem nele crê não é julgado. O que não crê, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, 2 pontos, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Sabe, Jesus é a luz.
e aqueles que não tinham problema nenhum com a luz se aproximavam da luz. Mas aqueles que tinham problema com a luz, aí eles aborreciam a luz. Eles não iam para a luz. E assim eles quiseram matar Jesus, porque Jesus pisava nos calos dele. Jesus desfazia sistemas desonestos, injustos. Jesus, ele realmente ele dava, né, voz e ele anunciava aquilo que estava escondido. E aquelas pessoas queriam fazer aquilo que era ruim escondido, nas trevas, na escuridão. Mas Jesus vinha, trazia a luz, e quando se joga a luz, você tem uma decisão de você ficar nela ou você fugir dela. E isso ele disse para Nicodemos. E Nicodemos já foi visitar Jesus porque sabia que existia algumas coisas que Jesus podia trazer para ele que ele não conhecia. O fato é, o Senhor tem algo para mim e para você. E o Senhor, para aqueles que não conhecem a Jesus, ele diz: importa-te nascer de novo. Para aqueles que conhecem, ele diz: eu tenho um novo recomeço para o seu projeto. Eu tenho um novo recomeço para essa área da sua vida. Amém? Sobre andar no Espírito, se você for para Gálatas 5, ele vai falar não só sobre nascer no Espírito, mas andar no Espírito. Gálatas 5, versículo 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Você percebe que quem não é conduzido pelo Espírito, quem não nasceu pelo Espírito e não anda no Espírito, provavelmente vai por esse caminho. E ele falou, não vai herdar o reino de Deus, não entrará no reino de Deus. E aí, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Para nós que nascemos no Espírito, nós temos mais uma missão: andar no Espírito. Se você nasceu no Espírito e não anda no Espírito, corre o risco de você ser inclinado pelas coisas da carne, se inclinar para as coisas da carne e você começar a viver o que a carne quer e não o que o Espírito quer para a sua vida. Mas se você nasceu do Espírito e cultiva as coisas de Deus e anda no Espírito, os frutos na sua vida são estes: amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. E diz, contra essas coisas não há lei. Essas coisas são luz. E quem vive isso não tem preocupação com a luz. A luz, ela incide em cima disso e está tudo bem. Mas essas outras coisas do versículo 20, 21, 18, elas têm que ser feitas nas trevas, na escuridão. Pessoas fazem escondido. E quando vem a luz, elas se incomodam. Então, eis aí, diante de nós, a decisão, o que fazer com o nosso papel em branco. Jesus, ele nos dá uma nova vida, um novo papel, mas também nos dá uma oportunidade de decidir. Sabe, quando você pega um papel como esse e precisa fazer um desenho e tem uma porção de lápis de todas as cores, você fica pensando o que eu vou fazer.
Às vezes até uma sensação legal de ter uma página em branco e pensar o que é que eu vou fazer. Agora pense, o Senhor te dá uma vida, o Senhor te dá um recomeço, o Senhor pode te dar essa página em branco e você vai decidir o que você vai fazer, o que o Senhor como o Senhor vai influenciar na sua vida, com que peso você vai tratar as coisas de Deus, como você vai decidir, como você vai andar, depende de você andar perto de Deus, andar no Espírito. Amém? Vários homens na Bíblia tiveram a chance de recomeço, a oportunidade de recomeçar. Se você for perceber no Velho, no Novo Testamento, eu queria só dar 3 exemplos. Um foi Jacó. Jacó, ele nasceu com um carimbo, um estigma, né? do enganador, aquele que trapassa. E realmente ele não fez muitas coisas boas. Mas teve um momento na vida que ele começou a descobrir mais sobre Deus. Ele, como Nicodemos, ele visitou o Senhor, né? Ele chegou mais perto do Senhor. E teve um momento da vida dele que ele segurou o Senhor e lutou com o Senhor da seguinte forma: Senhor Deus, eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua ação na minha vida. Eu preciso, Senhor Deus, que tu esteja comigo, porque sem ti nada sou. E naquele momento o Senhor deu uma chance de recomeço para Jacó. Foi quando ele disse: Jacó, tu não és mais Jacó, és Israel. Eu te dou uma página em branco. Agora eu vou refazer a tua vida. E Jacó voltou e se reconciliou com seu irmão e recebeu bênçãos de Deus quando ele decidiu se abraçar com Deus, se agarrar com Deus, buscar as coisas de Deus. Pedro, como foi até pregado aqui, o Samuel é chamado para orar, ele acaba pregando, né, irmã Silvana? Ele prega uma bênção mesmo, guiado pelo Espírito. Pedro, como foi pregado pelo Samuel, Pedro, e pregado pelos pastores em uma sequência, uma série de mensagens que você pode ver no YouTube, Pedro, ele negou a Jesus. E naquele momento, naquela sexta-feira, ele estava fugindo. E Jesus disse: olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro: não vou nada. Eu te amo, Jesus. E naquele dia, ele disse que o galo vai cantar e você vai me negar 3 vezes. E isso aconteceu. E diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente. Amargamente. Sabe, coisas que a gente acha que nunca vai fazer, nunca vai desagradar o Senhor em determinadas coisas, mas algumas vezes acontece. Mas nosso Deus é amoroso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é bondoso. Quando Jesus ressuscita, chama Pedro, como foi pregado aqui de forma excelente pelo pastor Valdo, pelo Ricardo, né, que trouxe também uma continuidade dessa palavra de Pedro. Jesus chama Pedro e pergunta também 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele deu uma página em branco para Pedro: olha, refaço tua vida. E agora diante de mim, diante do meu espírito. E Pedro pegou essa página e começou a reescrever uma nova vida, uma nova história. E como foi mencionado aqui pelo profeta Samuel, Pedro, ele enfrentou homens, pescadores, um pescador de peixes, que Jesus profetizou para ele: se você vai ser pescador de homens. Pedro enfrentou os homens. Na primeira confronto de Pedro na sua pregação, milhares se converteram, por causa que ele escreveu numa página em branco, junto com o Espírito Santo. Amém? Não era mais Pedro sozinho, era Pedro no Espírito. Não vai ser mais você sozinho, é você no Espírito. Você andando no Espírito. Você tem essa escolha: andar na carne ou andar no Espírito. Andar na carne ou andar no Espírito. Eis que te digo ao povo de Israel: diante de ti eu coloco bênção e maldição. É isso que o Senhor fala para Israel. E é assim que o Senhor fala para a nossa vida hoje. Eu te dou uma página em branco. Você vai escolher se você vai escrever sozinho ou vai escrever junto comigo. Amém? Você vai realizar esse projeto junto comigo. Você vai seguir e vai alcançar aquilo que é a minha boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida, ou você vai tomar a sua vida sozinho? É assim que o Senhor faz para mim e para você.
É assim que o Senhor coloca como desafio para mim e para você. Essa página em branco e a forma como nós vamos conduzir isso. E por fim, Paulo, que era Saulo. Ele era um fariseu como Nicodemos, só que ele perseguia a igreja. E o Senhor, ele colocou, por sua misericórdia e graça, colocou Paulo no prumo. Ele derrubou literalmente Paulo do cavalo e disse: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, Saulo começou a entender um reino espiritual. E o Senhor deu também para ele uma página em branco. E Saulo começou a escrever nessa página, não mais Saulo, mas Paulo. É ele e o Espírito Santo. E uma das coisas que ele escreveu sobre isso está em Gálatas, aliás, em Filipenses 3, 2-11. Se você quiser abrir, pode abrir, mas também se não quiser, não tem problema, que eu vou ler aqui. Para finalizar a palavra, meu irmão, Filipenses 3, de 2-11, Paulo relata o seguinte. Filipenses 3, 2-11. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Olha a decisão de Paulo. Não confiar na carne, confiar e adorar a Deus em Espírito. Bem, eu poderia confiar também na carne. Se alguém outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Jesus Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor, do qual perdi todas as coisas que as considero como refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar ressurreição dentre os mortos.